Olá, galera. Aqui é Hinaldo dos Santos, professor de matemática. Estarei com mais uma aula aqui com vocês no meu canal de YouTube e aproveitando hoje para discutir matemática financeira. Vamos abordar a porcentagem, que é um conteúdo da matemática financeira, ou seja, um objeto do conhecimento da matemática financeira. E dentro dessa dinâmica, vamos discutir algumas situações do conceito básico até algumas situações, problemas envolvendo porcentagem. Bom, porcentagem. Para compreender porcentagem, é frequente o uso de expressões que refletem acréscimos ou reduções em preços, números ou quantidades, sempre tomando por base 100 unidades. Alguns exemplos. O exemplo que nós temos aqui inicial. A gasolina teve um aumento de 15%. Significa que cada 100 houve um acréscimo de R$ 15. No outro exemplo, nós temos o cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. Significa que em cada 100 foi dado um desconto de R$ 10. Um outro exemplo, que é um exemplo aqui dos jogadores que jogam no Grêmio, e diz o seguinte: dos jogadores que jogam no Grêmio, 90% são craques. Significa que em cada 100 jogadores que jogam no Grêmio, 90 são craques. Será verdade isso? Espero que sim. Os conceitos. Conceito principal, isso nos leva a entender na razão centesimal. Essa razão centesimal nos diz o seguinte: toda a razão que tem para consequente o número 100 denomina-se centesimal. Alguns exemplos nós temos aqui agora. Quais são esses? 7 sobre 100, 16 sobre 100, 125 sobre 100, 210 sobre 100. Podemos representar uma razão centesimal de outras formas, ou seja, na forma de porcentagem. Como assim, professor? Observe então, galerinha. Se eu pegar o 7 e dividir por 100, é o mesmo que 7%. E ler-se 7%. Ou seja, se você dividir 7%, dá 0,07 multiplicado vezes 100%, que nós chegamos a essa conclusiva, que dá 7%. 16 sobre 100, também da mesma forma, que dá 16%. 125 sobre 100, que dá 125%. E assim nós temos as expressões 7%, 16%, 125%, que são chamadas taxas centesimais ou taxas percentuais. Consideramos agora alguma situação que envolvendo esse conceito. E aplicando esse conceito, considere o seguinte problema para aplicar o conceito de porcentagem. João vendeu 50% de seus 50 cavalos. Olha que interessante. Quantos cavalos ele vendeu? Ou seja, logo no olhômetro você responde essa questão. É só para a gente exercitar essa ideia. Para solucionar esse problema, devemos aplicar a taxa percentual de 50% sobre o total de cavalos. Ou seja, você vai estar fazendo o seguinte: 50% de 50. Logo, 50% de 50 é o mesmo que 50 sobre 100 vezes 50. Se eu multiplicar 50 vezes 50, eu vou encontrar 2.500 dividido por 100, que é igual a 25 cavalos. Então, logo, ele vendeu 25 cavalos, que representa a porcentagem procurada. Portanto, chegamos à seguinte definição: porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. Certo, galera? Deu para compreender esse conceito? Que porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. Então, observe as situações a seguir. Exemplo: calcular
10% de 300, né? Esses exemplos bem clássicos. Calcular 10% de 300. Olha, imagine, né? Então, 10% de 300 é o mesmo que 10 sobre 100 vezes 300. Cortando os dois zeros de 300 e dois zeros de 100, né? Ficou o que? 10 vezes 3, que é igual a 30. Logo, 30 é o valor correspondente à porcentagem procurada, né? A porcentagem procurada foi essa daí, obtido como valor 30. Calcular 25% de 200 kg. Ora, 25% de 200 kg é o mesmo que 25 de 200. 25 sobre 100 vezes 200. Logo, cortando os dois zeros do 200 e dois zeros do 100, ficou 25 vezes 2, que dá 50. Logo, 50 quilogramas é o valor correspondente à porcentagem procurada. Observe que nesses dois exemplos foi bastante clássico e fácil de se fazer e de se resolver. Bastou utilizar o princípio multiplicativo nessas relações aí. Então, nós temos aqui um exercício para fixar essa ideia e para também estar firmando, o propósito do conceito de porcentagem. Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Ou seja, basta você calcular 8% de 75 também, né? Ao fazer esse cálculo, vai ficar 8 sobre 100 vezes 75. Se eu multiplicar 8 vezes 75, dá 600. 600 dividido por 100, olha aí, 6. Portanto, o jogador fez 6 gols. Galera, viu aí como é? Pois bem, o conceito de porcentagem nos leva também, a relatar quando é que acontece um acréscimo e desconto. É tanto que nós temos aqui o título de acréscimos e descontos. Como é que isso acontece? Inicialmente, nós temos aqui uma situação, problema, para estar indagando essa temática. Na compra de um aparelho, obtive desconto de 15% por ter feito o pagamento à vista. Se paguei R$ 102 pelo aparelho, qual era o seu preço original? Bom, como eu obtive um desconto de 15%, paguei o equivalente a 100% menos 15%, que é igual a 85%. Esse 85%, que é o valor do aparelho, então eu não sei o preço original dele, o preço original desse aparelho para mim é uma incógnita, e eu vou estar aqui chamando essa incógnita de Y, vai ficar assim. Se eu pegar 85% e dividir por 100, vai dar 0,85. Esse 0,85 multiplico vezes a variável Y, que é o valor original desconhecido, que é igual a 102, que foi o valor que eu paguei, na verdade, por este aparelho. No entanto, logo 0,85 está multiplicando o Y, ele passa dividindo 102 dividido por 0,85, onde Y é igual a R$120. Então, concluímos que o preço original era de R$120. Bom, aí está o preço original deste aparelho, o qual eu comprei à vista com um desconto de 15%, pagando R$102, porém o seu preço original é de R$120, certo, galera? Outra situação, envolvendo também acréscimo e desconto, porém aqui nós temos uma relação de acréscimo. Por quê? Professor, nós temos aqui uma relação de acréscimo. Uma TV custava à vista R$1.200 em uma loja de eletrodoméstico e a prazo tinha um aumento de 15%. Qual o valor da TV na compra a prazo? Ora, observe que na compra a prazo tinha um acréscimo de 15%. Como se trata de um acréscimo de 15%, basta fazer 100 mais 15%, que dá 115%. Logo, se eu pegar 115% de 115 por 100, eu vou encontrar o número decimal 1,15. Esse número decimal 1,15 eu vou estar multiplicando por 1.200.
multiplicando 1.200 vezes 1,15, vou estar obtendo R$ 1.380. Logo, o valor da TV a prazo é de R$ 1.380, certo? Bom, galera, ficamos por aqui. Na próxima aula veremos fator de atualização. Siga aí o nosso canal no YouTube, beleza? As situações a seguir. Exemplo: